Capítulo 8. Surpreso com a voz profunda que falou com ele de um canto, Jin-Woo endireitou as costas e virou a cabeça em direção à fonte. Peço desculpas se te surpreendi. Infelizmente, não podemos nos dar ao luxo de atrasar mais aqui. Dois homens, vestidos com ternos pretos, caminharam em direção à cama. Jin-Woo inclinou a cabeça e perguntou, posso perguntar? Quem você é? Ele não reconheceu seus rostos. Um dos homens, com cabelo curto ao estilo militar, entregou-lhe um cartão de visita. É daqui que viemos. Jin-Woo leu o cartão que recebeu. Associação Intercoreana, Departamento de Vigilância Inter, chefe de seção Oh Jin-cheol. De todos os departamentos da Associação Inter, o Inter Surveillance Department, HSD, era o único composto por fortes Unters. Como departamento encarregado de monitorar e manter os Unters na linha, fazia sentido que fosse preenchido com Unters de alto nível. O que o departamento de vigilância Inter quer comigo? O Oh Jin-cheol puxou uma cadeira e se sentou. O outro homem que parecia ser seu júnior estava atrás dele. Com o físico imponente dos dois homens perto dele, Jin-Woo sentiu uma grande pressão. Eles começaram a explicar a situação. Enquanto ouvia suas palavras, Jin-Woo disse surpreso, eu dormi por 4 dias. Você por acaso se lembra de alguma coisa antes de perder a consciência? Eu penso que sim. Você poderia nos contar suas lembranças? Deixando de lado o detalhe referente à voz misteriosa, ele relembrou tudo o que passou até o pai desmaiar. E foi então que você perdeu a consciência, correto? Sim. Quando abri os olhos, estava aqui. O Oh Jin-cheol e seu júnior trocaram olhares. Como a vítima do incidente parecia não saber de nada, eles ficaram perplexos com a situação. Claro, quem mais queria saber o que acontecia era Jin-Woo. Como é que vim parar aqui? Uma grande guilda cuidou dessas coisas. Isso é. O Oh Jin-cheol explicou sem jeito. Depois de ser contatado pelos sobreviventes, o Departamento de Vigilância de Caçadores e a Guilda Baeco chegaram ao local do incidente, apenas para descobrir. Com uma grande contagem de membros, Baeco Guild foi uma das 5 melhores guilds da Coreia. Se eles foram puxados para a situação pela associação, isso significa que a associação reconheceu a magnitude do perigo. Jin-Woo engoliu em seco. O que havia acontecido lá? Encontrar. Nada. Tudo havia desaparecido. Nenhum vestígio de qualquer estátua ou estátua de Deus. Apenas o inconsciente caçador Sung Jin-Woo Nin, deitado no meio da sala. O que? A expressão de Jin-Woo era de descrença. Nós também não podíamos acreditar. Se houvesse alguma lacuna ou desconexão entre as declarações dos sobreviventes, ou se não tivéssemos encontrado os restos mortais das outras vítimas, poderíamos ter suspeitado de alguma outra possibilidade. O Oh Jin-cheol coçou o queixo. Já se passaram 6 anos desde que ele despertou como um classificador e começou a trabalhar no HSD. Ele se sentia como se tivesse visto tudo desde então, mas esta foi a primeira vez que ele se deparou com algo assim. Mesmo depois de entrar em contato com outras guilds e agências estrangeiras, ninguém nunca tinha ouvido falar do que os sobreviventes descreveram. E é por causa disso, é apenas uma teoria no momento. O Oh Jin-cheol começou cuidadosamente. É inegável que havia pessoas perigosas naquela sala. Mas alguém ou algumas pessoas cuidaram de todos eles. Até o portão fechar, nenhuma existência sobrenatural saiu dele. Eles tiveram que considerar todas as possibilidades, não importa o quão improváveis. Depois de muita deliberação, a associação chegou a uma resposta possível. O Oh Jin-cheol olhou para Jin-Woo e continuou, nós acreditamos que existe a possibilidade de um Sung Jin-Woo Nin ter passado por um segundo despertar. Um segundo despertar. Os olhos de Jin-Woo se arregalaram. Foi um evento raro, quando uma pessoa que despertou passou por outro despertar. Mais comumente conhecido como despertar, quase todos os caçadores que despertaram novamente após seu primeiro despertar receberam uma quantidade incrível de poder. Em circunstâncias normais, o poder que alguém recebeu após o despertar não pode ser aumentado, como tal, o poder de um caçador foi fixado na quantia que eles receberam em seu primeiro despertar. Este não foi o caso dos caçadores despertados. Pulando seu limite original, houve casos de um terço de rank C tornando-se rank, e um terço de rank B tornando-se S rank. O Oh Jin-cheol engoliu em seco. Sung Jin-Woo. Se ele passou por um despertar e atingiu um poder de nível S, não, talvez até um poder maior, é possível que ele sozinho tenha cuidado dos monstros descritos pelos sobreviventes.
O funcionário da associação relembrou os inimigos dos contos horripilantes. Especialmente aquela estátua de Deus. Os sobreviventes descreveram como ele foi capaz de desintegrar um Unterhanks apenas com seus feixes de luz. Para matar aquele tipo de monstro em um estado inconsciente, de que tipo de poder eles estavam falando aqui? Na preparação de tal possibilidade, a associação colocou uma moratória sobre as informações sobre o incidente e solicitou o silêncio de todos os envolvidos. O motivo pelo qual Sung Jin-woo foi colocado em um quarto privado no hospital e prestou a melhor assistência médica foi o mesmo. O batimento cardíaco de Woo Jin-cheol se acelerou. Talvez. Há uma chance de que a Coreia possa obter um caçador de nível nacional. Uma existência cujo indivíduo pode superar a das armas nucleares. O número de caçadores de nível nacional em todo o mundo era de um dígito. Woo Jin-cheol continha sua empolgação com a ideia de tal poder nascer aqui em seu próprio país. Felizmente, foi fácil confirmar o despertar de uma pessoa. Woo Jin-cheol gesticulou para seu subordinado, trazem. E o homem foi até a esquina e cuidadosamente tirou algo de uma bolsa. É aquilo. Woo Jin-cheol respondeu antes que o Jin-woo pudesse terminar sua pergunta. É uma ferramenta para medir o poder mágico. Era uma versão portátil do dispositivo de medição oficial da associação, localizado em sua sede, mas a diferença em suas capacidades não era tão grande. Basta colocar sua mão aqui. Ele gesticulou em direção ao Magic Core embutido no topo do dispositivo. Do tamanho de um punho humano, sua cor preta lembrava um buraco negro. O núcleo era algo que veio de bestas mágicas, o item da mais alta qualidade com um preço de 1 bilhão de won. Vendo seu olhar silencioso em direção ao Magic Core, Woo Jin-cheol perguntou novamente com uma expressão severa: isso será crucial para nossa investigação do incidente. Podemos pedir a sua cooperação? Jin-woo acenou com a cabeça. Despertar. A coisa dos seus sonhos. Se realmente tivesse acontecido com ele, sua vida mudaria completamente. E se eles estivessem se oferecendo para verificar de graça? Por que ele não deveria aceitar? Ele colocou sua mão no Magic Core, e a pedra respondeu irradiando uma luz fraca. As testas dos funcionários da associação umedecidas de suor frio. Em seguida, a luz em torno do Magic Core desapareceu. Removendo seus Sungla.S.Cs, Woo Jin-cheol verificou os resultados. Seus olhos começaram a tremer com o que viu. Isso não pode ser. Não importa quantas vezes ele verificou, os números permaneceram os mesmos. Como isso pode ser? Como poderia o poder mágico de um homem que tinha as qualificações para obter uma licença de um terceiro apenas 10? Mesmo que eles estivessem nos níveis mais baixos, o poder mágico médio de um caçador de rank ainda estava entre 70 e 100. Comparado a isso, Sung Jin-woo estava pouco acima de uma pessoa comum. É o despertar? Se for, em que posto sou eu agora? Jin-woo apertou as mãos suadas. Olhando para as respostas da equipe do HSD, ele suspeitou de um ótimo resultado. Enquanto isso, Woo Jin-cheol olhou para os dados históricos de Jin-woo e os resultados atuais. Seu primeiro resultado foi 12. E 4 anos depois, 10. Diminuiu 2, mas está dentro de uma margem de erro. Portanto, não foi culpa do dispositivo de medição. Os poderes de Sung Jin-woo eram simplesmente incrivelmente fracos. O fato de que ele foi capaz de chegar tão longe foi nada menos que um milagre. Concluindo que mais tempo gasto seria tempo perdido, Woo Jin-cheol levantou-se de sua cadeira. Vamos. Sim, senhor. Jin-woo começou a falar com os dois homens que estavam fazendo as malas. Espere, por favor, diga algo. Woo Jin-cheol acenou para o jovem. Obrigado por sua cooperação. Se você se lembrar de mais alguma coisa, não hesite em nos contatar. Movendo-se como se quisessem estar em outro lugar, os dois homens rapidamente deixaram o hospital. O quarto de hospital que parecia apertado até momentos atrás agora parecia vazio. Jin-woo esfregou a nuca. Acho que não foi nada afinal. Agora que ele pensava sobre isso, além do fato de que sua condição era ótima, nada mais parecia diferente nele. E mesmo que ele tivesse passado pelo despertar, provavelmente seria impossível para ele derrotar todos os inimigos naquele lugar. Eu me pergunto se um Tershojin, o soldado mais forte apóstrofo, ou um Tergugunhei, o rank S entre os ranks S apóstrofo, poderia tê-los enfrentado. Como ele nunca tinha visto aqueles dois em ação, ele não tinha como saber. Havia muitos segredos por trás das informações sobre os Hunters rank S, cujas existências eram altamente consideradas como as nuvens no céu.
Foi naquele momento de contemplação que ele notou algo. Na frente de seus olhos, palavras flutuavam no ar. Você tem mensagens não lidas? Ele fechou os olhos e os abriu. Você tem mensagens não lidas? As letras flutuantes não desapareceram. Ele balançou a cabeça e esfregou os olhos, mas as palavras permaneceram. Ele colocou as mãos na testa e abaixou a cabeça. Além de ouvir vozes, agora estou vendo coisas. Aconteceu alguma coisa com a cabeça dele? Ele lembrou da condição conhecida como transtorno de estresse pós-traumático, PTSD. Tendo perdido um grande número de camaradas, sua própria vida chegando à beira da morte, não era estranho que sua mente pudesse ter desmoronado de alguma forma. Mas, antes que ele pudesse chegar a essa conclusão simples, havia algo mais persistente em sua mente. Ele olhou para suas pernas. A perna que havia sido removida de forma limpa pela camisa daquela estátua agora estava presa ao seu corpo, como se nada tivesse acontecido. Um templo escondido em uma masmorra dupla, a voz em sua cabeça, a cura espontânea de sua perna e agora esta mensagem. Muitas coisas estavam acontecendo. E se as ocorrências não eram instâncias separadas, mas conectadas de alguma forma? Ao chegar a essa conclusão, os pensamentos que nublavam sua cabeça clarearam um pouco. Ele ergueu a cabeça. Com o fim da agitação e o coração mais leve, sua curiosidade voltou-se para o conteúdo da mensagem. Talvez contivesse as pistas que podem ajudá-lo a resolver os muitos mistérios. Ele estendeu as mãos em direção às palavras flutuantes. Ele SPA.S.C diretamente através deles. Acho que não é uma tela de toque. Ele estava acostumado a usar um smartphone e não conseguia pensar em outra maneira. Enquanto ele se perguntava como abriria a mensagem, ele se lembrou de seus últimos momentos no templo. Certo. Ele se lembrou de que sua última interação com a voz misteriosa foi por meio de palavras. Então eu deveria apenas dar os comandos na minha cabeça ou falá-los em voz alta. Para testar sua teoria, Jin-Woo repetiu todas as frases que conseguiu pensar que poderiam funcionar. Confirme. Mensagem. Confirmar mensagem. Verifique a mensagem. Visualizar. Eu vou ver. Mostre-me. Mostre-me. O que você quer tanto ver? Ele virou a cabeça em direção à voz. Espiando pela porta entreaberta, sua irmãzinha em seu uniforme escolar estava olhando friamente para ele. Jin-Woo estava sem palavras. Um opa que estava fazendo um pedido ao teto para alguma coisa. Ele não conseguia encontrar palavras para explicar.